Meu irmão, minha irmã, estamos nesta manhã de quinta-feira, dia 17 de janeiro, e somos chamados a glorificar a Deus. Deus que permitiu nós estarmos mais uma vez aqui, né, dando sequência à nossa existência. Quantas pessoas desejaram estar aqui hoje e não tiveram oportunidade? E nós temos essa oportunidade. É o grande milagre da vida renovando nos nossos corações. Que nós possamos então ser sempre gratos ao nosso Deus, a cada instante. E eu desejo que a paz e a alegria de Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos conhecer a vida de mais um irmão nosso que já foi se apresentar diante de Deus e pelas suas virtudes já é considerado um modelo, um exemplo para todos nós. Então vamos conhecer a vida de Santo Antão, um exemplo de castidade, obediência e pobreza. Santo Antão, exemplo de castidade, de obediência e pobreza. Pai do monaquismo cristão, Santo Antão nasceu no Egito em 251 e faleceu em 356. Viveu mais de 100 anos, mas a qualidade é maior do que a quantidade de tempo de sua vida, pois viveu com uma qualidade de vida santa que só Cristo podia lhe dar. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais, ficou órfão com muitos bens materiais, mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, o qual Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo na radicalidade. Antão vendeu parte de seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para a vida religiosa. Enfim, Santo Antão foi passo a passo buscando a vontade do Senhor. O Espírito Santo o iluminou e ele abandonou todas as coisas para viver como eremita. Assim foi crescendo na santidade e na fama também. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, onde as pessoas diziam que almas andavam por lá. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitência e na meditação. As pessoas eram canais de providência, pois elas lhe mandavam comida, o pão por cima dos muros, e ele as aconselhava. Santo Antão viveu na alegria, na misericórdia, na verdade. Tornou-se abade, pai, exemplo para toda a vida religiosa, exemplo de castidade, de obediência e pobreza. Santo Antão, rogai por nós. Que belo exemplo nós ouvimos dessa vida de Santo Antão. Ele que era jovem e ficou órfão, mas tinha muitos bens materiais. Um dia, ouvindo aquela passagem do jovem rico, com certeza você deve conhecer, mas eu vou recordar para você. Um jovem chega para Jesus e ele pergunta: Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: segue os mandamentos. Ele diz para Jesus: mas eu tenho feito isso desde a minha juventude, desde a minha mocidade. E Jesus diz para ele: uma coisa te falta, vai e vende todos os seus bens. Aquele jovem saiu muito triste e pesaroso e foi embora. Mas o contrário aconteceu com Antão. Ele ouvindo essa passagem e ele percebia que esses bens materiais estavam impedindo dele fazer a experiência com Jesus, de seguir Jesus. Por isso que ele vai então, vende quase todos os seus bens, apenas garante ali a formação da sua irmã e o resto ele dissipa tudo isso para seguir Jesus mais de perto. E aí então a gente percebe que ele começa a viver da providência de Deus. Eis então um alerta para todos nós. Muitas das vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas quando Deus nos chama a viver na providência dEle, acreditando verdadeiramente que Deus ele é vivo e eficaz na vida de cada um de nós, muitas das vezes nós duvidamos. Que nós possamos ter esse exemplo de Santo Antão, ou seja, ter essa coragem de viver necessariamente da providência de Deus. E com certeza, como já foi dito aqui no início do nosso programa, ele foi esse exemplo para os consagrados, ou seja, viveu os conceitos evangélicos, a pobreza, a obediência e a castidade. Esses conselhos evangélicos não é só para os religiosos, mas é para todo aquele que
verdadeiramente quer se consagrar a Deus, quer seguir Jesus mais de perto. Que então nós possamos também não ter o nosso coração preso às realidades desse mundo, mas que o nosso coração esteja livre, então que nós possamos manifestar totalmente uma liberdade dos bens materiais para ir ao encontro de nosso Jesus Cristo e assim fazer crescer nessa amizade com Ele e dele receber e ganhar a salvação. Santo Antão, rogai por nós. Eu te convido agora para ouvir a proclamação da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova do reino anunciando e curava toda espécie de doença entre o povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouçamos agora a proclamação da palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda a parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus nos apresenta Jesus mais uma vez em ação. E hoje ele faz a cura de um leproso. Jesus que é procurado por esse homem que tem essa doença, uma doença excludente. Ou seja, uma pessoa que tinha lepra, ela não podia chegar perto das pessoas sadias. De longe, elas só poderiam conversar totalmente à distância. E esse homem, sabendo que Jesus tinha o poder de curá-lo, tinha essa certeza no seu coração, então ele chegou próximo de Jesus e disse: Se queres, tem o poder para me curar. Jesus então quebra esse preceito, essa regra de que não se pode aproximar de uma pessoa com lepra. Jesus então vai até ele, toca nele e diz: Eu quero, fica curado. Imediatamente essa doença desaparece. E o que então nós podemos tirar como exemplo, como reflexão, como catequese desse evangelho, dessa passagem? Nós vemos que muitas das vezes muitas pessoas são excluídas, como esse leproso, da vida da sociedade, totalmente excluídas por questão de raça, de classe, de financeiramente, de religião. Então são totalmente excluídas. E Jesus é aquele que vem para incluir. Então aquele homem que estava excluído por causa da sua enfermidade, Jesus tira essa doença daquele homem para que ele pudesse voltar para o convívio social, para a sua família, para estar nos seus momentos de oração. E assim também Jesus quer tirar também todo esse tipo de divisão que muitas das vezes se manifesta no mundo de hoje. Nós precisamos viver a paz, precisamos viver a comunhão, a fraternidade. A fraternidade verdadeira nos une como irmãos. O nosso verdadeiro adversário não é aquele irmão que caminha conosco, mas é aquele que também é o adversário do próprio Deus. Então que nós possamos lutar para assim viver essa realidade de sermos pessoas que foram curadas por Deus, que não são pessoas excludentes. Uma outra coisa que nós podemos refletir sobre a passagem de hoje é que Jesus pede para que o ex-leproso, não conte nada a ninguém. E ele começa a divulgar muito o fato. E o que acontece com Jesus? Jesus não pode mais ficar publicamente na cidade. Jesus prefere o lugar do deserto. O deserto que muitas das vezes, como a gente vê naquela passagem
Jesus é tentado pelo inimigo de Deus. Então, para o povo judeu, essa realidade do deserto, lá eles acreditam que mora também o mal. Jesus, então, vai de encontro com a provação. Jesus é provado pelo inimigo, pelo espírito do mal, para ele se tornar cada vez mais forte para cumprir a vontade do Senhor. Jesus, então, vive ali totalmente a providência de Deus na sua vida, porque ele está ali à mercê. Um deserto que não tem muita água, que tem muito sol, não tem sombra. Então, Jesus está ali à mercê da sorte, ou seja, confiando plenamente em Deus. E assim Jesus vai se fortalecendo para cumprir bem a sua missão. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, ao percebermos que fomos curados por Deus através do sacramento do batismo, que também possamos verdadeiramente viver essa confiança, como o santo de hoje que nós estamos celebrando, Santo Antão, que também dissipou os seus bens, vendeu tudo para viver confiando em Deus. E Jesus também no Evangelho de hoje faz a mesma coisa. Ele não tem muitos bens materiais, vai para o deserto para se fortalecer a sua vontade, para cumprir bem a sua missão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esse Evangelho sirva para a vida de cada um de nós, ou seja, de motivação para viver acreditando e confiando a nossa vida cada vez mais nas mãos do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Rita deseja interceder a Deus por nós, mas para que nós possamos contar com a sua intercessão, precisamos rezar. Por isso eu convido a você a fazermos esta oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Irmãos e irmãs, banhados em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Então, que nós, ao olharmos para a água, possamos perceber que nós somos regenerados por Jesus Cristo através do sacramento do batismo. E esta água que você preparou para ser abençoada também possa renovar esse desejo de você viver essa nova vida em Cristo, buscar cada vez mais a conversão para a sua vida e também a conversão da vida da sua família. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos encerrando essa edição do nosso programa Diário Espiritual.
Agradeço a você imensamente por estar conosco nesse nosso momento de oração, de meditação da Palavra de Deus. E agora eu quero lhe conceder a bênção de Deus Todo-Poderoso para abençoar você e toda a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.